Olá, bom dia. Eu me chamo Regina Célia e eu sou insulana, né? Eu moro numa ilha. E há muito tempo atrás, aqui na Ilha do Governador, havia uma condução chamada 910. E essa condução levava os insulanos para um bairro chamado Madureira. E quem morasse, quem trabalhasse em Madureira e que não tivesse o seu próprio veículo, só tinha essa condução, só tinha esse caminho que o 910 fazia da ilha para Madureira. E era um transtorno, mas era um bairro assim muito próspero, né? Um bairro cheio de lojas, então todos iam para Madureira. E era conhecido, né? Esse fato de só ter essa condução. E pensando nessa condução, nesse único caminho, Deus me inspirou a falar numa palavra em Isaías 35:8, que diz assim, ó: e ali haverá caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. E a palavra de Deus está recheada dessa palavra caminho. Nós podemos recordar algumas delas. Por exemplo, o próprio Isaías, ele fala sobre João Batista dizendo assim, ó: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Outra pessoa também que fala sobre o caminho é Saulo, antes de se converter. Ele fala também, ele pede cartas aos chefes da sinagoga para prender aqueles que pertenciam ao caminho, que eram os cristãos, antes de ser chamados cristãos, eles eram chamados o caminho. E também em Hebreus 10 também fala que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Então, vocês estão vendo como a palavra de Deus sempre está falando sobre o caminho. E isso é muito bom, sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele indicou que quem era esse caminho era ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E pensando exatamente nessa palavra que eu gostaria de meditar junto com as irmãs, sobre esse caminho santo. Esse caminho santo, na realidade, era a profecia falando de Jesus, que Jesus seria o caminho que nos conduziria para a eternidade. Então, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que eu achei muito interessante, que o Espírito Santo me ensinou e me ajudou a entender. Esse caminho santo que Isaías está comenta, ele diz que era um caminho que os impuros não iriam passar, as pessoas com pecado, as pessoas com erro, né? As pessoas que não tinham o sangue de Jesus para purificar, porque nós sabemos que essa purificação, que essa pureza só podia vir através da remissão dos pecados. O homem era impuro antes de Cristo morrer na cruz do Calvário. E ele precisava, por isso que Isaías usa essa palavra que às vezes parece um pouco pesada: os impuros não passarão por esse caminho. Quer dizer, os corrompidos, né? Aquele que não tem perdão dos seus pecados. Mas agora, esse caminho é um acesso livre para eu e você, que encontramos um dia com Jesus Cristo, que o aceitamos e que passamos por ele, porque ele também é a porta da salvação. Então, a partir do momento que quando nós aceitamos a Jesus como o nosso Senhor e Salvador, nós também pegamos um caminho. E esse caminho parece que não, mas é igual ao 910 que tinha aqui na ilha. Esse é um único caminho, não havia outro. Então, Jesus, ele é esse caminho único.
né? E graças a Deus que nós entramos nesse caminho, estamos nessa estrada. E essa estrada, ela não é uma estrada só com começo, né? Lá no início, quando você se converte, não. Essa estrada é longa, porque essa estrada te leva para a eternidade. Essa estrada te leva lá para Apocalipse 21, é onde temos um novo céu e uma nova terra. Então, nós podemos nos alegrar, sabe por quê? Porque temos um objetivo, estamos numa estrada, né? Com um caminho certo, com toda certeza, chegaremos na nova cidade, porque o Senhor nos prometeu isso, né? Isaías está falando que ninguém erraria. A partir do momento que nós entramos nesse caminho, não há erro. O que há é que nós precisamos nos santificar, porque é um caminho santo. Esse é um caminho que, à medida que nós formos caminhando para a nova cidade, o Senhor nos dá a oportunidade de ficar parecido com Ele. É uma oportunidade de nós nos santificarmos, de termos uma vida melhor, porque a graça de Jesus, que nos salvou, ela nos ajuda a errar menos. A graça do Senhor Jesus nos ajuda a estar sentado hoje aqui, neste momento, em oração por nós e pelo nosso próximo. A graça do Senhor nos ensina a olhar o nosso irmão. E assim nós vamos usando dessas instrumentalidades que o Senhor nos concede, o jejum, a palavra de Deus, enquanto nós estamos nessa estrada, né? Nesse caminho de Isaías 35:8. Nós vamos melhorando, nós vamos nos santificamos. E saiba de uma coisa, nós não estaremos prontos nessa estrada, nós só ficaremos prontos quando nós chegarmos lá na nova cidade. Aí sim, é como diz o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:55, porque ali o nosso corpo corruptível se tornará um corpo incorruptível. Nós receberemos o mesmo corpo de Jesus. Aí sim nós seremos iguais, bem iguais a Ele. Nós seremos iguais a Ele. Enquanto isso, nós precisamos nessa estrada, nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos capacitar a fazer essa travessia. E eu fiquei alegre quando eu percebi que nós estamos juntas, caminhando, né? Como quem diz, poderíamos até dizer que estamos peregrinando, né? Estamos de passagem por essa terra, porque nós temos uma esperança maior, nós temos um objetivo, nós temos a nossa chegada um dia na Cidade Santa, né? E é muito bom saber que nós podemos reconhecer, né, que Jesus é que nos proporciona tudo isso, né? Nos salvando naquela cruz, né? Se entregando, morrendo, experimentando a morte por todos nós, por todos, para que nós pudéssemos entrar nesse caminho e fazermos essa viagem para a glória, né? Para a eternidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome, porque o Senhor é santo e o Senhor nos ajuda a nos santificar, a ficar mais perto de ti e parecido contigo. E eu quero glorificar o teu nome, Senhor, nesse dia, porque o Senhor tem sido bom. Nós temos nos assentado nesta mesa para orarmos, buscarmos ao Senhor, e o Senhor tem se revelado a nós, o Senhor tem se mostrado. E isso é muito bom, Senhor, porque aí nós queremos ficar parecidos contigo, porque vemos a sua bondade, vemos
a sua graça, vemos o seu amor e vemos que é válido ficarmos parecido contigo. Quanto é importante nós nos mostrarmos para aqueles que ainda não estão neste caminho, com as nossas vidas, nos mostrar todos esse apetrecho, todas essas características boas que o Senhor tem. O outro pode ver através das nossas vidas. Ó Senhor, continua nos ajudando. Essa estrada é longa, mas há muita coisa a ser feita. E nós precisamos, Senhor, do Senhor, nos ajudando, Senhor, nos capacitando, Senhor, a sermos cada dia melhor, para que possamos chegar naquela Terra Santa com a mentalidade do dever cumprido, que realmente fizemos aquilo que o Senhor se propôs nas nossas vidas. Eu quero orar, Deus, por cada uma de nós, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, assim colocando palavras na nossa boca, instrução nas nossas vidas e disposição em nós, nos anima para que possamos realizar tais coisas. Senhor, eu oro e te agradeço, Espírito Santo. Te agradeço por essa palavra, porque ela teve uma reação na minha vida. E eu desejo que tenha uma reação na vida de cada irmão meu. Em nome de Jesus, amém.